Abra sua Bíblia comigo lá em João capítulo 4. Ainda existem pessoas que gostam de ouvir a palavra de Deus. Abra comigo lá em João 4, versículo 1. Quero que você preste bastante atenção nessa leitura, se possível. Se você não trouxe a Bíblia, acompanhe com a gente aqui no projetor. Os meninos estão organizando, ou acompanha com seu irmão do lado. A palavra fala o seguinte: quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judeia e voltou outra vez para a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Chegou uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera ao seu filho José. Quem lembra de José aí? Levanta a mão. É uma terra importante, né? Versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dai-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem o que o pede, dá-me de beber, tu pedirias e não daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu tem como tirá-la e o poço é fundo, onde tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele próprio bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Ele está falando da água do poço de Jacó, né? 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volte aqui. Respondeu-lhe ela: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: tem razão em dizer que não tem marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhes a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram no monte, mas vós, os judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora que vem, nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais e não conheceis. Nós adoramos e o conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhes a mulher: eu sei que é o Messias chamado Cristo. Vem, eu sei que o Messias chamado Cristo vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Naquele momento, chegaram seus discípulos e maravilharam-se
de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum destes perguntou: o que queres? Ou por que fala com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Poderia ser Cristo? Saíram da cidade e foram ter com ele. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém? Eu sempre falo que no ministério de Jesus Cristo, nada do que Jesus fazia era por acaso. Nenhum passo de Jesus Cristo era dado por acaso. Talvez você veio para essa igreja hoje por acaso, ou você acha que veio aqui por acaso. Mas como falamos de propósito semana passada, nós entendemos que nada do que fazemos para Deus é por acaso. Quem crê nisso, diga amém. E até as conversas de Jesus Cristo, quando ele tinha com as pessoas, não era por acaso. Jesus, ele não gastava tempo com aquilo que estava fora do seu propósito. Jesus não brincava com o seu propósito. Mas aqui Jesus está dialogando com uma mulher samaritana. Eu não sei se os meninos conseguiram colocar aqui. Mas hoje eu quero falar sobre a verdadeira adoração. Quantos gostam de adorar ao Senhor? Diga amém. Quem gosta, diga amém. Se os meninos quiserem desligar a luz lá de trás, eu acho que eu consigo ficar iluminado aqui na frente. As pessoas conseguem ver. Eu quero que você feche seus olhos neste momento. E eu quero que você adore ao Senhor com as suas palavras. Nós te adoramos, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Nós reconhecemos a Tua soberania sobre nós, Pai. Nós reconhecemos, Senhor, o Teu poder sobre as nossas vidas. Nada do que fazemos é em vão, Senhor. Nada do que acontece, Senhor, é por acaso. Ache em nós, Pai, verdadeiros adoradores nessa noite. Tu és santo, Deus. Não há outro como Tu, Senhor. Erabaceia. Quebranta os nossos corações essa noite, Pai. Quebranta os nossos corações para que nós possamos entender, Senhor, a Tua palavra. Faz de nós, Senhor, verdadeiros adoradores. Homens que Te adoram, Senhor. Mulheres que Te adoram em espírito e em verdade. Constrange o nosso coração com a Tua presença essa noite, Senhor. Enquanto estivermos sendo ministrados pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor possa nos convencer nessa noite. Nós não queremos, Senhor, andar como uma folha que é levada pelo vento, como uma árvore que não tem raízes. Mas o nosso coração, Senhor, precisa estar fundamentado em Ti e na Tua palavra. Você pode adorar comigo essa noite? Levante sua voz, declare: Espírito, em verdade Te adoramos, Te adoramos. Declare isso. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos.
Senhor, te entregamos nosso viver. Diga, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Levante suas mãos, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Diga isso, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Diga, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus Cristo, Ele está neste lugar. Aplauda bem forte porque Ele é grande. Eu acho que vai ser difícil. Vocês estão me ouvindo? Tá bom, hein? Tá bom? Quem aqui nesse texto de João 4 viu Jesus cantando alguma música? Alguém viu? Quando Jesus fala de adoração, em que momento da sua trajetória Jesus fala de música? Em nenhum momento. Nós costumamos atribuir adoração à música. Nós costumamos atrair adoração, a falar, vou adorar ao Senhor. Aí você coloca um hino lento, que te desperta um sentimento emocional. E aí você fala, eu estou adorando ao Senhor. Mas quando Jesus fala de adoração para essa mulher, Ele não fala de música, mas Ele fala de um coração, amém? Nós temos que entender sobre a verdadeira adoração de Jesus, para que a gente se torne um verdadeiro adorador. Jesus, ele percorre um caminho, que não era um caminho muito, que eu posso dizer, ele caminha da Judéia a Galileia, não era um caminho muito interessante de um judeu fazer, porque existia ali um conflito entre aquele povo, entre os israelitas e os samaritanos. Passa o segundo slide. Conflitos. Se você quiser entender um pouco sobre este caminho de Jesus, sobre por que Jesus ele estava em Samaria, você tem que entender o contexto da palavra. Às vezes a gente lê a palavra de Deus apenas por ler, mas a gente não quer contextualizar. E Jesus estava indo a Jerusalém, a Galileia. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver,
Está em inglês ali, né? Galilee. Jesus era o Nazareno, Jesus era da Galiléia, ele era o Galileu. Para ir para Judeia, aonde ficava Betel, uma cidade, a cidade de Betel, ali Betel, onde ficava Jerusalém, que era o centro religioso de Israel. Ou ele passava pela Samaria, ou ele tinha que andar, atravessar o Jordão, passar pela região ali a oeste de Samaria e passar de novo o Jordão para entrar na região da Judéia. E esse caminho, esse desvio, era um desvio que os judeus, os israelitas faziam justamente para não entrar na Samaria, porque existia um conflito social, um conflito religioso entre os samaritanos e os judeus. E esse conflito, às vezes, ele se tornava não só um conflito preconceituoso, mas também um conflito pessoal, um conflito corporal, a gente pode dizer assim. Porque existia ali alguns pensamentos, algumas ideias, alguns valores religiosos que eram diferentes entre Samaria e entre Israel. Às vezes esse caminho era perigoso para um israelita ou para um judeu. Mas Jesus, ele escolhe passar no meio de Samaria. Por quê? Porque tudo que Jesus fazia, existia um propósito. Fala assim, propósito. E Jesus, ele caminha entre Samaria, e a palavra fala que ele para em uma cidade chamada Sicar, e naquela cidade existia um poço de Jacó, e Jesus estava cansado da caminhada, eles estavam com fome. Então os discípulos saem, percebam que eles estavam, se você ler João capítulo 3, Jesus fala com Nicodemos, ele ensina Nicodemos acerca de um novo nascimento, que a gente já falou aqui na igreja. E aí ele depois começa a se juntar com João Batista e começa a batizar outras pessoas. Então eles estavam vindo de um trabalho missionário. E aí eles estavam voltando desse trabalho e aí pararam ali na região de Samaria. E ele começa a conversar com uma mulher. Então existem duas coisas que não eram coisas normais de um judeu fazer. Primeiro, conversar com um samaritano. E segundo, um judeu conversar com uma mulher. Não era igual hoje, né? Que a gente conversa tranquilamente. O homem, ele não se dirigia muito à mulher. Geralmente ele conversava com o homem. E existia ali um conflito, né? Então, entre esses povos. Primeiro, porque se você for entender o que significa ser um samaritano, era como se a palavra samaritano, ela significa os guardiões. Então, os samaritanos, por tradição, eles eram homens ou um povo que guardavam as leis e as tradições originais de Israel. Embora eles tivessem esses conflitos, existia um pensamento que os samaritanos, eles se denominavam esses guardiões. E num certo momento da conversa de Jesus com essa mulher samaritana, essa mulher pergunta: Senhor, aonde eu tenho que adorar? Porque existia um local certo para adoração. Era um outro tipo de relacionamento de Deus com o povo. A adoração, ela se limitava a um local físico. E os samaritanos, por tradição, eles acreditavam que o Monte Gerizim era um monte da adoração, diferentemente dos israelitas ou dos judeus, judeus é quem segue a religião judaica. Os judeus, eles acreditavam que a adoração, ela teria que ser feita no Monte Sião. Quem lembra do Monte Sião aí? Mas os samaritanos não, eles falavam que tinha que ser no Monte Gerizim. Então, quando você lê esse diálogo da mulher com Jesus,
Em nenhum momento a mulher está perguntando para Jesus porque ela está com dúvida. Essa conversa dessa mulher não é uma conversa tranquila, é uma conversa sarcástica. Porque primeiro ela fala: você está conversando comigo? Mas eu não sou uma samaritana, por que você está conversando comigo? É como se ela tivesse o tempo todo desafiando o conhecimento daquele homem, daquele judeu chamado Jesus. E outra coisa, que água é essa que eu beber, eu não vou ter mais sede? Aonde que eu encontro essa água? E por último ela fala: o que você acha? Que a gente tem que adorar no Monte Gerizim, que a gente tem que adorar em Jerusalém, o que você acha? Então o tempo todo essa mulher, ela não está ali tendo uma conversa harmoniosa com Jesus, porque ela era uma samaritana. Ela está o tempo todo meio que questionando o conhecimento dele, meio que questionando aquilo que ele estava falando. Quem está entendendo aqui, diga amém. Então ela o tempo todo ela desafia nas suas tradições, nos seus conhecimentos. Os samaritanos, eles acreditavam que os judeus, eles haviam se desviado da verdadeira tradição judaica, da verdadeira religião. Porque quando os judeus eles foram cativos na Babilônia, quem lembra aí de Daniel? Vocês lembram de Daniel? Sadraque, Mesaque, Abednego eram judeus. Quando a Babilônia ela suprimiu, né? Quando ela conquistou Israel, foram trazidos esses sábios e os samaritanos falam: olha, vocês que são gentios, vocês que são impuros, porque na Babilônia vocês se misturaram com os babilônicos, vocês não são puros. Já os israelitas, eles olhavam a galera de Samaria, aquele pessoal, como pessoas que eram misturadas etnicamente, não eram israelitas puros, e também pessoas que não eram, que tinham um conhecimento teológico muito misturado. Por quê? Porque o povo que habitava em Samaria foi um povo de Israel, que foi subjugado pelo Império Assírio, e que depois o próprio imperador assírio pegou esse pessoal e colocou naquela região de Samaria. Então eles falavam assim: vocês é que são gentios, vocês é que são impuros, vocês é que estão confundidos. Israel falava isso, e os samaritanos não falavam: vocês que se misturaram com o Império Babilônico, vocês que comeram, né, das coisas que eram da Babilônia, vocês se misturaram. Então existia esse choque de cultura, esse choque de religião, esse choque social, né? Eles falavam que os samaritanos, eles rejeitaram a ideia de um Deus, eles rejeitaram as palavras dos profetas a respeito de uma supremacia de Sião. Por quê? Porque eles mudaram, é como se eles tivessem pegado as tradições e se adequaram dentro das suas culturas, né? Eles pegaram a Torá, que é o livro hebraico, o livro que fundamenta toda a religião judaica, os 5 primeiros livros da Bíblia, e eles fizeram modificações para beneficiar a si próprios dentro da sua cultura. Então existia ali um conflito. Jesus ele entra em uma terra que era uma terra conflitante, ele conversa com uma pessoa que fazia parte daquela terra, e ele conversa com uma mulher. E outra coisa, ele ainda pede água para ela, fala assim: me dá um pouco de água aí, samaritano. Porque era assim que eles falavam, porque era uma mulher, e segundo que era samaritano. Ele não falava: por favor, me dá um pouquinho de água. Não, eles falavam assim: samaritano, me dá um pouco dessa água aqui que eu estou com sede. Era uma conversa, essa conversa aqui era uma conversa conflitante. E Jesus escolhe uma mulher para falar de adoração. Jesus escolhe uma mulher para manifestar uma das suas obras. Ela fala: se você beber da água viva, não vão ter mais sede. Quando você beber, fluirão rios de águas vivas de você. E aquela mulher, Jesus trazendo o espiritual, e aquela mulher respondendo com a tradição religiosa: que água é essa? Como assim? Onde que eu devo adorar? E muitas vezes nós estamos conflitando a Deus dentro das nossas tradições religiosas.
dentro dos nossos credos religiosos. Deus está se manifestando a nós com a questão espiritual. Deus está te dando algo espiritual, um suprimento espiritual, e você está respondendo a Deus com os seus próprios credos, com as suas próprias convicções religiosas. Não, mas Deus não é assim. Este lugar não é um lugar de adoração. E aí o que Jesus faz com essa mulher? Porque, cara, Jesus ele gosta de pegar a gente pelo coração, né? Aí Jesus, ele é um cara, como ele era Deus, né? Ele chega e fala assim: eu te conheço. Você não é casada? Sou casada. Ele fala: não, você não é casada. Você já foi casado 5 vezes e a pessoa que você está ainda não é seu marido. Aí naquele momento a mulher entende: vejo que és profeta. Jesus precisa entrar no íntimo do coração daquela mulher, para que ela enxergue a divindade dele, para que ela enxergasse a sua divindade. Às vezes a gente tem que levar uma ataque de Jesus Cristo, não é verdade? A gente está tão rebelde, a gente reclama tanto, a gente é tão nojento com Deus, essa é a palavra, que Deus tem que falar e dar uma taca na gente. Você já está achando que eu sou Jesus Cristo. Aí ela entende: vejo que és profeta. Então existia um contexto de conflitos. Mas eu não vou falar sobre isso hoje, eu vou falar sobre a verdadeira adoração. A palavra hebraica para adoração, existem 2 palavras que podem trazer uma compreensão muito boa acerca disso. Tem uma palavra hebraica que chama hitawa, que significa prostrar-se, ou curvar-se, ou cultuar, que se chama adoração. Jesus, quando ele foi tentado por Satanás, Satanás queria de Jesus Cristo a adoração. Porque ele olha para Jesus Cristo e na sua última forma de tentar o coração de Jesus Cristo, ele tenta o coração de Jesus Cristo oferecendo todos os reinos da terra. Se você se curvar a mim, Jesus, você está vendo aquele reino? Ele pertence a mim. Você está vendo aquele rei? Ele pertence a mim. Você está vendo aquele imperador? Ele pertence a mim. Todos esses reinos eu te dou, se você se curvar a mim. Olha a ousadia desse homem. Olha a ousadia de Satanás diante de Jesus Cristo. Então, todas as vezes que nós nos curvamos diante de adversidades, diante das nossas necessidades, diante daquilo que Satanás tem colocado para nos atrair, você está adorando a Satanás. Você está se curvando a ele. Jesus fala: afaste-se de mim, Satanás. Eu só posso adorar a um Deus. Eu só posso me curvar diante de um Deus. Sabe por quê? Porque todos os dias Satanás, ele olhava para Deus em seu alto sublime trono e ele via todos os seres celestiais se curvando diante de Deus. E ele olhava para aquilo e ele falava: eu também quero ser adorado. Eu também quero que as pessoas se curvem a mim. Porque somente Deus tem que ser adorado. Quando nós escolhemos não se curvar diante de Deus e nos curvar diante das outras coisas, existe uma divisão no nosso coração. E a palavra fala que não tem como você adorar a 2 deuses. Não tem como você no domingo se prostrar diante de Deus e o resto da semana você se prostrar, as coisas estão lá fora. Não existe meio termo no reino dos céus. Quem está entendendo aqui, diga amém. Jesus, eu só quero que você se curve, nada mais. Só se curva diante de mim. O que Satanás tem te oferecido e todos os dias você tem se curvado? A gente estava falando sobre
algumas práticas religiosas, você vai no Muro das Lamentações, os judeus eles ficam assim, ó, tipo batendo a cabeça assim no muro, né? Que é um sinal de se prostrar diante de Deus. Então ele fica lá, igual um ganso, né? Assim, ó, e declarando a Torá, fazendo isso. Sabe o que é isso? É um ato de adoração. Ele está adorando em espírito e em verdade, porque a Torá, no judeu ortodoxo, ela fica aqui na cabeça, e ela fica aqui nas mãos, e ele fica declarando isso, em espírito e em verdade, porque a palavra do Senhor é a verdade, e ele fica ali, ó, declarando as promessas de Deus, ele está adorando. Quem está entendendo aqui, diga amém. Eles estão se curvando, eles ficam lá o dia todo, você fica, cara, que povo doido, eles estão adorando, doido é a gente que não adora. Estão ali, ó, se prostrando. Nas regiões celestiais, os 4 seres viventes estão jogando as suas coroas, estão se prostrando. Os 24 anciãos estão se prostrando. Todas as criaturas estão se prostrando diante do Senhor e estão falando, santo, santo, santo é o Senhor. Quem está entendendo aqui, diga amém. Se prostrando. Então, Ritawa significa adoração, significa cultuar. Quando você vem para este culto aqui, você vem cultuar a Deus. Eu e você estamos cultuando a Deus. Você não vem para cultuar o louvor. O louvor foi ruim hoje, o louvor foi bom. Problema do louvor. Eu vim para cultuar a Deus. Se o louvor não fez o que eles tinham que fazer, eu estou fazendo, eu estou adorando ao Senhor. Quem está entendendo aqui, diga amém. Se a dança não teve hoje teve, né? Se a dança não teve hoje, não importa, eu estou aqui para cultuar ao Senhor, para me prostrar diante do Senhor. Porque a adoração não é condição, a adoração é estar cultuando, é um ato de você estar todos os dias se prostrando diante do Senhor, não só em um ato de se ajoelhar, mas no seu íntimo, no seu coração. Ritawa, todos os dias, você tem que cultuar a Deus. Quem crê nisso, diga amém. A segunda compreensão de adoração na Bíblia, e que a gente costuma muito falar, eu estou adorando ao Senhor, é nessa segunda palavra que chama avodar. A-V-O-D-A-G, D-A-H, avodar. Essa palavra, ela para nós fica avode. O que é isso? É servir, é serviço, é trabalhar. Por quê? Quem ouviu falar aqui em levitas? Cadê os levitas da igreja aí? Cadê os levitas? É todo mundo que é levita, gente. Levanta a mão aí, ó. Levanta, todo mundo, todo mundo. Todos nós somos levitas. No ministério levítico, existia em Israel, quando Israel estava naquele período de exílio, no êxodo, né? Eles andavam, né, no deserto. E Israel foi dividido em 12 tribos, que eram os 12 filhos de Jacó, que se tornou Israel, e que através deles foram fundadas algumas gerações. E cada uma das tribos tinha um trabalho ou um serviço específico em Israel. Serviam aquele povo de uma forma, mas existia uma tribo específica, que eram os filhos de Levi, que são os levitas, que eles eram os únicos que serviam no tabernáculo. A tribo de Levi, diferente das outras, ela não poderia ter rebanhos, ela não poderia ter terras, elas não poderiam ter nada, eles não poderiam ter posse. Tudo que eles consumiam, tudo aquilo que eles comiam, vinham de ofertas dadas pelas outras tribos. E o que eles faziam? Eles serviam a Israel no tabernáculo. Então, durante a peregrinação, quando a nuvem parava, porque você lembra como era, não é deserto, a nuvem estava aqui em cima, quando ela começava a se movimentar, gente, vamos arrumar as coisas e vamos seguir. A nuvem era a Shekinah de Deus, era a glória de Deus, amém? Então aquilo representava a presença de Deus. Então a presença de Deus parava,
os levitas pegavam todos os utensílios do tabernáculo, né? A estrutura do tabernáculo, os tapetes, as cortinas, os utensílios, e eles começavam a montar. Só eles poderiam fazer isso. Aí eles montavam a estrutura da arca, do tabernáculo, e ali eles começavam a cultuar. Por quê? Porque os sacerdotes, eles saíam da tribo de Levi, dos levitas. Todas as atividades relacionadas à religião eram feitas pelos levitas. É por isso que a gente tem costume de falar, cadê os levitas? Aí o pessoal que toca. Meu irmão, se você serve a igreja de alguma forma, você é levita, amém? Amém? Você é levita. Então esses homens, eles não tocavam no templo. Gente, liga a guitarrona aí que a gente vai começar a tocar aqui, que o pessoal parou e a gente tem que animar a galera, que senão o povo vai ficar triste. Não, eles montavam um templo. Os levitas eram os únicos que poderiam levar a arca nos seus ombros. A arca não poderia ser carregada em carroça, em carro, em jegue, em nada. A arca tinha que ser carregada nos ombros. E quem levava? Os levitas. Imagine você andar durante 40 anos carregando uma arca nos seus ombros. Só eles poderiam levar. Então, quando eu sirvo a Deus no serviço, eu também estou adorando. Quem está entendendo aqui, diga amém. A gente estava tendo uma conversa, né, Caleb? Esses dias que ele estava falando, cara, se eu faço um bolo para Deus bem feito, eu estou adorando, amém? Tudo que você faz com excelência, você está fazendo não só para você, você também está fazendo para Deus, amém? Quando você serve a sua família em amor, quando você trabalha honestamente, quando você é uma pessoa direita, quando você honra a Deus em todas as suas coisas, você está adorando ao Senhor naquilo que você faz. Quem está entendendo aqui, diga amém. Quando você ceia, você adora. Quando você oferta, você adora. Quando você recebe alguém na frente da igreja, você adora. Quando você limpa bem a igreja, você adora. Os meninos que estão ali na projeção adoram. Todos nós somos adoradores em serviço do Pai. Quem crê nisso, diga amém. E Jesus pede a primeira adoração para essa mulher. O que Jesus pede para a mulher? Me dá um pouco de água. Quem queria servir uma água para Jesus aqui? Jesus falava assim, Caleb, me dá uma aguinha aí, bem gelada, com gás, da Minalba. Eu quero uma água boa, da Voz, né? Você vem assim, você vai comprar lá na Bélgica a água, aí você traz. Olha para o seu irmão que está do seu lado. Olha para ele. Fala assim, toda vez que eu te sirvo com excelência, meu irmão, eu também estou servindo a Cristo. Então faça com excelência aquilo que Deus tem te comissionado. Gente, se nessa igreja entrar um bêbado, gritando, babando no chão e ele pedir água, sirva a melhor água, porque você está servindo a Cristo. Quem está entendendo aqui, diga amém. A pessoa que trabalha para você, a pessoa que é seu empregado, trate ela bem. Olha aqui, ó, um adorador. Obrigado. Sabe por quê? Vocês vão entender por que nós temos que servir bem as pessoas. Nós pensamos que o serviço a Deus, ele se limita a este local. Ele se limita a este culto. Mas nós não, nós temos que viver a adoração como estilo de vida. Tudo o que você faz para a glória de Deus. Tudo o que você faz para a glória de Deus. Então, se você vem cultuar a Deus, coloque o melhor perfume, vista a melhor roupa. Venha da melhor forma cultuar a Deus. Sabe por quê? Porque você não está entrando na presença de nenhum Zé Ninguém, não. Você está cultuando a Deus. Vocês estão entendendo? Pastor, tem 5 pessoas na igreja. Faça o melhor louvor. Prepare a melhor palavra.
porque você não está servindo as pessoas, você está servindo a Deus. Quem está entendendo aqui, diga amém. Serviço, avodar, é adoração. Jesus pede, me dá uma água. Imagina, aquela mulher cansada, né? Cansada, Jesus cansado, Jesus fala, samaritana, me dá uma água aí, me adore. Aí ela, puxando aquela corda, né? Oh, meu Deus do céu, já tenho que pegar água para marmanja em casa, ainda tem que vir um judeu, e eu tenho que dar água para esse cara. Quem é você? Você é judeu, o que você está falando com a mulher? Imagina aquela vontade daquela mulher, né? Meio-dia, a palavra fala, era meio-dia. Imagine você puxando um poço lá, está vendo essa água aqui, ó, todo dia eu pego essa água aqui, todo dia eu tenho que pegar. Às vezes a gente faz assim as coisas para Deus. Ai meu Deus, ensaio de novo, ir para o culto de novo, célula de novo. Ai meu Deus do céu, estou cansado desse trem. Acordar cedo para trabalhar, cuidar de menino. Todo dia esse negócio. Como que está sendo o seu nível de excelência na adoração a Deus? Como é que está? Como é que Deus encontra a mesa para Ele jantar com você? Adoração é serviço, meu irmão. Quem crê nisso, diga amém. E dentro desse serviço, os levitas, eles montavam essa pequena tenda aqui, né? É o templo aqui, que simbolizava ali o lugar da habitação de Deus. Tabernáculo, literalmente, ele significa residência, lugar de moradia. Deus habitava nesse espaço físico aqui, ó. A manifestação de Deus estava limitada a esse espaço físico. Ali era o lugar da presença de Deus. E dentro desse lugar existia a gloriosa presença de Deus, que é o que nós conhecemos como Shekinah. Que vocês estão entendendo? Diga amém. E dentro desse lugar, eu falei no Capacitação Destino. Cadê os meus alunos do Capacitação Destino aí? Me ajudem, líderes, por favor. Me ajudem. No tabernáculo, existiam 3 níveis de adoração. O primeiro nível, ele era essa parte de fora aqui, ó, que era o pátio. Fala assim, pátio. Fala átrio. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Cantou isso, né? Você sabia? Sabia ou não? Esse lugar de fora era o lugar do átrio. Então, esse lugar era um lugar que as pessoas poderiam entrar. Leproso, as pessoas que queriam se purificar. Eles eram recebidos. Não, desculpa. As pessoas menos leprosas, porque os leprosos eram pessoas impuras, então eles ficavam afastados, né, porque não existia cura para a lepra nesse tempo, né? Nem tratamento. Então, neste lugar, as pessoas elas poderiam entrar. Elas traziam seus sacrifícios. Leprosos não poderiam entrar porque eles ficavam afastados, mas este lugar era o lugar que as pessoas tinham acesso. E neste lugar existiam 2 coisas interessantes. Fala assim comigo, o altar do holocausto. Fala altar do holocausto, que é essa partezinha aqui da primeira, e fala assim, a pia da lavação, fala a pia da lavação, ou lavatório. No altar do holocausto já fala, né? Era feito o quê? Sacrifício. Nesse local, as pessoas elas traziam um animal, colocavam,
e os sacerdotes ali fora, eles queimavam diante do altar. Faziam toda aquela consagração, um animal sem nenhum problema, um novilho, né? Um animal especial. Aquilo que Abel fez no começo era o que se tornou uma cultura, né? Cordeiro imaculado. Tudo tem você vai começando a entender as coisas, né? Aí eles vinham, colocavam, cortavam, derramavam sangue, colocavam fogo nesse animal, você vê aquela fumacinha subindo ali. Depois que eles faziam isso, os sacerdotes, eles iam se lavar no lavatório. Era o lugar onde eles se purificavam para ministrar. E isso era importantíssimo que eles fizessem, porque eles não podiam fazer nada, eles não podiam entrar no santo lugar, que era o segundo nível da adoração, se eles não fossem lavados. Fala assim, purificação. Fala mais forte, purificação. É engraçado que Jesus Cristo, um capítulo antes, ele fala com Nicodemos justamente isso. Ele fala, Nicodemos, você quer entrar no reino dos céus? Quero. Aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino. Quem está entendendo aqui, diga amém. Aquele que não se purificar, não pode ter acesso ao reino dos céus, à presença de Deus. Paulo, em Romanos 12:1, ele fala que nós temos que prestar ao Senhor um culto racional. Quem já viu isso aí? Abra comigo lá em Romanos 12:1. Rapidinho. Ele fala o seguinte: portanto, rogo-vos, irmãos, que pela compaixão de Deus, Romanos 12:1, que apresenteis os vossos corpos como o quê? Sacrifício vivo, santo e agradável, que é o quê? O vosso culto racional. Lembre-se, adoração é cultuar. E Deus fala, e Paulo, conhecedor da lei judaica, ele fala, apresentem-se, irmãos, como um sacrifício vivo. Então, quando a gente fala de altar do holocausto, isso fala da nossa condição. E como é que eu posso oferecer ao Senhor um sacrifício vivo? Através de um culto racional. Amém? Como que eu cultuo ao Senhor? Através de um culto racional. Quem está aqui, diga amém. Quem está raciocinando aqui, diga amém. Culto racional. O que a gente quer apresentar a Deus? Choro, grito, pular. Estou cultuando ao Senhor, e pai, não sei o quê, e dança. Isso é bom demais. Mas o verdadeiro culto, o verdadeiro sacrifício é quando você coloca a sua consciência, coloca o seu raciocínio, o seu pensamento, as suas ideias, a submissão à vontade de Deus. Quando a sua mente é renovada, quando você coloca diante do Senhor o seu coração e fala, Senhor, queima o meu coração, queima a minha vida, queima o meu pensamento, tira tudo aquilo que não é teu. Quem está entendendo aqui, diga amém. Átrio é lugar de sacrifício e purificação. No átrio, eu adoro, sendo racional e sendo lavado pelas águas do Espírito Santo de Deus, nascendo de novo. Note que Jesus Cristo, ele fala sobre purificação com Nicodemos, depois ele vai fazer o quê? Praticar. Aí ele chama a gente, a gente falou com Nicodemos sobre purificação, agora a gente vai batizar Nicodemos. Agora a gente vai batizar as pessoas, porque o ato de se purificar, para nós que somos cristãos, é o batismo. Aí Jesus foi praticar, porque o que Jesus fazia, gente, o que Jesus falava, ele também fazia. Aí Jesus ficou batizando as pessoas, ou melhor não, ele ensinou seus discípulos a fazer isso. Purificação, diga purificação.
Fala assim, não tem como entrar no reino dos céus se você não nascer da água e do Espírito. Se você não for purificado. João, no capítulo, 1 João, no capítulo 1, versículo 9, fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar dos nossos pecados e nos justificar de toda injustiça. A purificação vem quando nós confessamos os nossos pecados a Deus. Senhor, me perdoa. Jesus está falando com essa mulher, diz, sabe por quê? Porque para a gente não entende. Mas aquela mulher estava entendendo, porque era o contexto social dela. Era o contexto que ela vivia. Então, quando Jesus falava isso, ela já ligava. Ah, por causa do tabernáculo, por causa do átrio. Ela sabia disso. Então, existe o primeiro nível de adoração, é o átrio. Fala assim, mas eu quero ir mais profundo. O primeiro compartimento fechado desse local, pode voltar para nós aí, ele era só destinado a sacerdotes. O povo só ficava ali no átrio, ali no pátio. Mas o lugar santo, ou o santo lugar, só estava reservado para sacerdotes, para líderes religiosos. Aquela segunda parte ali, era uma parte só onde ficava os sacerdotes. Se eu e você não fôssemos sacerdotes, e se nós colocássemos o pé ali, a gente morreria na mesma hora. Deus era muito categórico nesse tempo, com a presença dele. A gente não podia brincar de adorar a Deus igual a gente brinca hoje, não. E se o sacerdote não tivesse se purificado, porque quando ele se purificava na água, na pia do lavatório, ele não purificava só as suas mãos, o seu corpo, ele também purificava o seu coração, ele se analisava. E é por isso que quando a gente come do vinho, a gente bebe do vinho e come do pão, a gente tem que analisar o nosso coração. Porque você está começando a colocar a presença de Deus em você, você está comendo do corpo, você está bebendo do sangue. Então ele tinha que analisar as suas vestes, e ele também analisava o seu próprio coração, porque ninguém queria morrer. E o povo não achava ruim não, sabe por quê? Porque o povo estava tocando terror lá fora, e aí ele vinha, trazia um pombinho para o Senhor, trazia um cordeiro, sacrifica para mim aí, sacerdote, porque eu pequei. Falou, aí saía. Tu acha que o cara queria compromisso de ser sacerdote? Não queria não. Porque o que a gente gosta de terceirizar as coisas, meu irmão. Pastor, ora por mim aí. Pastor, dá uma profetada aí para mim. O que vai ser amanhã meu dia? Ora aí, pastor. Pastor, evangeliza aí, que eu estou aqui de longe intercedendo. Eu não preciso. Você que é o pastor da igreja. Então, o sacerdote tinha ali algo que ele tinha que se purificar, um processo de purificação. E nesse lugar santo existiam 3 utensílios interessantes. Primeiro, que existia uma mesa e que todo sábado, que era o Shabá, que é o Shabá, né, até hoje, que eles guardam no sábado, eram servidos 12 pães frescos ali. E os sacerdotes comiam desse pão no lugar santo. Jesus fala um momento, fala assim, eu sou o pão da vida, quem comer de mim jamais terá o quê? Fome. Então, eles comiam, existia aquela mesa ali, eram para eles. Outra coisa, existia o candelabro. Quem já viu o candelabro aí, né? As pessoas tatuam, mas o que o candelabro, ele tinha 7 braços com 7 lâmpadas, e gente, não é energia elétrica que a gente está falando aqui, a gente está falando de azeite, a gente está falando de vigilância, porque essas lâmpadas não poderiam se apagar nem um momento,
Então, todo momento eles estavam ali vigilantes, abastecendo ali o óleo naquele candelabro. Jesus fala em um momento: eu sou a luz do mundo. Fala para o seu irmão: você é a luz do mundo. Porque ele fala: vós sois sal e luz do mundo. Não se coloca um candelabro debaixo da cama. Outra coisa, tem que estar aceso. Por isso que as circunvirgens insensatas, elas não foram recebidas elas não foram recebidas pelo noivo. Sabe por quê? Porque elas deixaram as suas lâmpadas se apagarem. E nós falamos aqui que o óleo, ele representa a unção do Espírito Santo de Deus. Está ali o nosso óleo, quase seco, né? O óleo, ele representa a unção. Então, todos os dias, a sua chama não pode se apagar. A pessoa fala: pastor, eu estou frio. A culpa não é do pastor, meu irmão, a culpa é sua. O óleo é você que tem que encher todos os dias. O relacionamento é com você e ele. Todo dia, alimentando a sua chama, acendendo esse fogo, sendo luz para esta geração. Então, a lâmpada, o candelabro, ele nunca poderia se apagar. Fala assim: a chama do Espírito Santo em mim nunca pode se apagar. E é outra coisa que ficava nesse local, era o altar de incenso. Em frente ao véu, onde eram queimados os incensos, produzidos ao mando de Deus, 24 horas por dia. Esse Deus era esticado, né? Deus queria... Você já viu aquela adoração? As pessoas oram: Senhor, que a minha adoração suba as tuas narinas como um incenso suave. Quem já orou assim? É lindo, né? É orar assim: suba as tuas narinas como um incenso suave. Quem colocava incenso? Quem queimava o incenso? O sacerdote. Então Deus, ele, nesse local, no Santo dos Santos, apenas sacerdotes poderiam entrar ali. E existia uma mesa, um candelabro e um altar de incenso. Mas quem quer ir mais fundo, diga amém. Quero ir mais fundo, né? Onde eu te encontro, no lugar secreto. E esse lugar é secreto. Fala assim: Santo dos Santos. Fala mais forte: Santo dos Santos. Existia o povo, existia os sacerdotes, e existia um sumo sacerdote. O que é um sumo sacerdote? Sumo é o grande sacerdote. Era um homem, um líder, um sacerdote que eram líder de outros sacerdotes. Apenas um. E uma vez por ano, esse homem, ele se preparava, colocava ali um cinturãozinho de sino, balançava, falava assim: ó, eu vou entrar lá. Se eu entrar e o barulho parar, pode puxar, estou em pecado. Uma vez por ano, esse homem, ele entrava no Santo dos Santos. E sabe o que separava o lugar santo dos Santos dos Santos? Me fala aí. O que Jesus fez com esse véu, meu irmão? Rasgou. Muito louco, né? Ninguém podia entrar nesse local, porque a Shekinah de Deus estava naquele local. O que era a Shekinah de Deus, meu irmão? A arca da presença. Só o sumo sacerdote, ele poderia entrar naquele local. Aquele local estava a arca da aliança de Deus com Israel. E eu falei um pouco sobre a arca alguns dias atrás. A arca, quando ela era carregada, ela era coberta. Toda vez que tinha uma guerra, Davi, ele fazia questão que a arca fosse na frente.
porque a presença de Deus estava na frente, ia na frente. No Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o sinal de que a presença de Deus, que a aliança de Deus com Israel ainda estava ali. Lá tinha o maná, o bordão de Arão que floresceu, e as 12 tábuas, e as tábuas da lei, com as leis judaicas, o que fundamentava. Era o que fundamentava aquele povo, provisão de Deus, milagres e lei. Fala assim, provisão, milagres, palavra, fala lei, mandamentos. Naquele local, só o sumo sacerdote podia entrar. E ele chegava e apresentava o povo diante de Deus. Imagina a presença de Deus naquele lugar. É por isso que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Por isso que a gente canta isso. Porque no momento em que você é encontrado pela presença de Deus, não existe melhor lugar nesse mundo do que a presença dEle. Quem crê nisso, diga amém. A gente não crê. Por quê, gente? Porque isso era a representação da presença de Deus em uma velha aliança. Isso aqui não é a essência da adoração nos dias de hoje. Muitas pessoas gostam de colocar, né, a arca no altar, para lembrar, né, a presença de Deus está aqui, gente, respeita. Está aqui, está olhando para vocês. Derruba a arca, o menino vem, bate na arca, né. Está ali a presença de Deus, o candelabro está desse tamanho no fim da igreja, né. Está ali, para lembrar da aliança de Deus com as nossas vidas. Não critico, tá? Acho bonito até. Mas nós temos que lembrar que Jesus Cristo é o centro da adoração. Fala com seu irmão assim, Jesus Cristo é o centro da adoração. E nesse dia, Jesus queria ensinar ela o que era adorar. Jesus Cristo é o centro da adoração. O tabernáculo, ele foi destruído em Siló. Mas a imagem do tabernáculo, ela estava viva ainda na mente dos israelitas. Ela estava forte. Aí Jesus vem e faz algo sobrenatural. Em 1 João fala, 1 João 1,14 fala, e o verbo se fez carne, e o verbo fez o que com a gente? Habitou entre nós. Fala assim, o verbo se fez carne. Fala forte para a gente ouvir, o verbo se fez carne. E habitou. O que era habitou? Habitar. Vocês lembram aonde era o lugar da habitação de Deus? No tabernáculo. Então, a palavra se fez carne, o verbo se fez carne. É como se a gente pudesse usar um termo assim, e como é que fala? Tabernou entre nós. É como se o tabernáculo de Deus fosse colocado sobre a humanidade nesse momento. Quem está entendendo aqui, diga amém. O verbo se fez carne e habitou. Paulo fala, nós somos o quê? O templo do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo, propriedade adquirida por Deus. O verbo se fez carne e se tabernou no seu povo. Emanuel, Deus conosco. Então, aquele Deus que era limitado a um homem,
aquele Deus que era limitado a uma vez no ano, aquele Deus que era limitado a uma tribo, agora não habita mais no Santo dos Santos, Ele habita em você. Quem crê nisso, diga amém. O Santo dos Santos agora é o nosso coração. Nós temos livre acesso a Deus. Então o Deus Emanuel, o Deus conosco, não é o Deus do tabernáculo, não é o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, é o Deus que mora em você. Quem crê nisso, diga amém. O Verbo se fez carne e habitou entre nós por amor. Deus não habita em nós por justiça. Você mereceu ser a minha habitação. Não, Deus não habita em nós por justiça. Deus não habita em nós por dó. Nossa, Ele é tão bonito, vou habitar nele. Ele canta tão bem. Não, Deus habita em nós por amor. Quantos creem nisso, diga amém. Quando nós lemos Hebreus, nós podemos entender aonde que Deus quer que nós adoremos. Por isso que essa mulher pergunta para Jesus, fala assim: olha, Senhor, as pessoas elas lá em Jerusalém falam que a gente tem que adorar lá em Jerusalém, no Monte Sião. Aqui a gente fala que a gente tem que adorar no outro monte. Mas e aí, onde que eu adoro? Aí Jesus dá uma declaração para ela. Ela fala assim: olha, uma coisa, Deus é Espírito. E Ele se importa que os seus adoradores o adorem em quê? Em espírito e em verdade. E outra coisa, Ele está procurando adoradores. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando verdadeiros adoradores. Quem quer adorar o Senhor aqui hoje, diga amém. É aquele que cultua. Deus está procurando aquele que serve com verdade. É aquele que não coloca condicionantes para servir e cultuar a Deus. É aquele que não coloca situações, é aquele que não coloca Deus à prova e fala: Senhor, se Tu és Deus, que passa agora um meteoro aqui na terra, aí eu acredito que Tu és Deus. Eu quero fumaça, Senhor, fumaça subir nesse lugar. Não, Deus não procura esse tipo de gente. Deus procura adoradores. Deus não procura o melhor pastor de Marabá, o melhor cantor. Pode ser, mas o que Deus procura é corações de verdadeiros adoradores. Quantos creem nisso, diga amém. Abra comigo em Hebreus capítulo 9, versículo 11. E é o que nós vamos fazer agora, amém. Você pode ficar em pé? Para a gente ler junto? Hebreus capítulo 9, versículo 11. Diga assim comigo: o sangue de Cristo. Fala assim: o sangue de Cristo. Está escrito aí não? Fala assim: o sangue de Cristo. Por coincidência, a Antonella, ela rasgou essa página. Mas eu vou ler com vocês. Cristo, porém tido como sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? É o grande sacerdote, amém? Dos bens já realizados, por meio
de um maior e mais perfeito tabernáculo. Não foi feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por meio do sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Se a aspersão do sangue de bodes e touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso, Ele é o mediador de uma nova aliança. Declara assim comigo: Ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sobre a primeira aliança, os chamados receberam a promessa da aliança eterna. Aonde há testamento, necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento só é confirmado onde houve morte. Ou terá algum valor enquanto o testador vive? Só tem testamento para quem morreu, né, meu irmão? Não é verdade? E por isso que nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue. Havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue de bezerros e de bodes com água, lã vermelha e sopro, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo. Imagina o tanto de sangue que esse homem derramou. 3 milhões de pessoas, tá, gente? Sendo lambuzadas com sangue. Essa era a primeira aliança. 3 milhões de pessoas, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós. Semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério sagrado. Então, ele foi no tabernáculo, pegou o sangue e começou a derramar sobre aquele lugar. Vocês estão entendendo? Diga amém. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificaram com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Fala comigo: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus se purificassem como tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a estes, pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos de homens. Figura do verdadeiro, mas no céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus. Nem também entrou para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote entra anualmente no Santo dos Santos com sangue alheio. Ele pega o sangue dos outros e vai lá no Santo dos Santos, sacerdote. De outra forma, necessário lhe fora aparecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Vocês estão entendendo aqui? Diga amém. Nossa, o pastor está muito bagunçado, está muito bonito esse negócio aí. Lê mais na minha linguagem, versículo 27. E como os homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois do juízo, assim também Cristo, oferecendo uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Diga amém.
legal, né? Jesus Cristo, gente. Ele é como se ele fosse o próprio sumo sacerdote. Aquele que morreu, aquele que entregava sangue alheio. Jesus Cristo, ele vai e se entrega por nós. O sangue foi derramado sobre as pessoas em Moisés, agora é o sangue de Cristo derramado sobre as nossas vidas para a purificação dos nossos pecados. Quem crê nisso, diga amém. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que a adoração, ela não é uma música. A adoração é como se fosse um chamado para nós. É como se fosse uma ordenança de Deus em ser adorador. Sabe por quê? Porque, como eu disse, existia um sumo sacerdote. Ele pegava os sacrifícios e levava diante do altar pelo povo. Aí Jesus falou assim: eu vou fazer uma nova aliança. Não vou precisar mais de templos feitos por mãos de homens. Eu vou rasgar o véu. Eu vou dar livre acesso às pessoas para também sacrificarem, para terem uma experiência direta com a Shekinah de Deus. Quem está entendendo aqui, diga amém. Quando o véu é rasgado, de baixo a cima, sabe quem é o sumo sacerdote agora? Você, eu, nós. Então, assim como Jesus, ele passou por um processo de sacrifício, nós também temos que passar por esse processo todos os dias. Gente, não existe mais intermediador entre você e Deus. E essa é a maravilha da graça. Oh, que tremenda graça! Sabe por quê? Porque ele tomou o seu lugar, a sua cruz levou, ele deu a vida por você. Começa a entender o que você canta. E agora, o sacerdote não faz mais o sacrifício por você, porque o véu está rasgado. O sacerdote fala assim: pode entrar. A presença de Deus está livre para você também. Está ali, ó. A unção está ali. Pegue o óleo, vá acender as lamparinas. Jesus está aqui, ó, para todos. Coma do pão, beba da água, se purifique. O Espírito Santo é para todos nós. Então, a obra de Jesus, ela te traz salvação, mas a obra de Jesus te traz responsabilidade. Pegue o pão e o vinho, meus irmãos, por favor. Obrigado. No santo lugar existiam 12 pães frescos. 12 pães frescos. Jesus, quando ele chama seus discípulos, ele chama para uma ceia, a última ceia. Ele parte o pão. Ele fala: esse é o meu corpo, que eu vos dou. Comam desse corpo. Vocês comem nesse corpo, vocês também lembram do que eu fiz na cruz por vocês. A obra está sendo cumprida na nossa vida. Quando nós temos a ciência do que representam os pães, essa mesa posta aqui, que o Sonildo e a Dona Elza, todos os meses eles fazem com excelência, ela representa a adoração. Quando nós comemos desse pão, quando nós bebemos desse sangue, nós estamos declarando a nova aliança de Deus sobre as nossas vidas, amém?
Só quem faz isso é verdadeiro adorador. Nós estamos lambuzando a nossa vida com sangue. É como Moisés fazia. Vem aqui, sacerdotes. Vem aqui as crianças. Vem aqui. Eu tenho que lambuzar vocês o altar. Eu tenho que lambuzar você. Eu tenho que lambuzar o altar. Eu tenho que lambuzar, porque esse é o sangue da aliança. Quando você bebe, você está falando: eu estou me enchendo de um sangue que me purifica. Eu estou partilhando de uma nova aliança. Quem está entendendo aqui, diga amém. Então venha, pega o pão, pega o vinho, e vamos adorar o Senhor juntos. Pode vir à frente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Já pisou o santo dos santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Se eu passar, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Sua Bíblia comigo lá, leia comigo aqui, 1 Coríntios capítulo 11, nós sempre lemos isso, mas hoje Deus te deu uma nova compreensão. 1 Coríntios 11, versículo 20, Paulo fala à igreja de Corinto o seguinte: quando vos reúnes no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Assim, um tem fome, outro se embriaga. Não tendes casas onde comer e beber? Ou menosprezai a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm? Que vos direi? Eu vos louvarei? É claro que não, pois eu recebi do Senhor, também vos ensinei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Nós estamos comendo do corpo daquele que nos deu liberdade para a presença dele, amém? Eu quero que você reparta com seu irmão. Reparte com seu irmão.
fala assim: esse é o corpo de Cristo, que foi moído por causa dos seus pecados, dos meus pecados. Esse é o corpo de Jesus. Esse é o corpo de Jesus. Esse é o corpo de Jesus. Tem uma aliança com você. Tem uma aliança com você. Coma do pão. Coma do pão nesse momento. Amém. Ele continua falando. Semelhantemente, depois de comer, de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice. Este cálice é o quê? Fala assim: a nova aliança. Fala assim comigo: a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Gente, eu como pastor dessa igreja, eu não preciso mais derramar sangue na sua cabeça. Falar: você tem uma aliança com Deus. O sangue de Jesus Cristo nos dá uma nova aliança com Ele, amém? Só quem bebe esse sangue é quem compreende o que Ele fez por nós. É quem entende a adoração. Quantos são verdadeiros adoradores aqui? Diga amém. Fala: Senhor, em nome de Jesus. Fala: Senhor, em nome de Jesus. Fala bem forte: Senhor, em nome de Jesus. Ache em mim. Fala mais forte: ache em mim um coração de um verdadeiro adorador. Fala assim: aquele que adora em espírito e em verdade. Fala assim: aquele que adora em espírito e em verdade. Aquele que escolheu se purificar, aquele que escolheu se queimar diante da tua presença. Eu estou aqui, Senhor. Eu faço parte de uma nova aliança contigo, em nome de Jesus. Fale com seu irmão isso. Fala: eu tenho uma aliança com você. Eu tenho uma aliança com você. Eu tenho uma aliança com você. Se eu passar pelo fogo, Beba desse sangue. não temerei da tua fumaça de Pegue desse sangue, se você é sacerdote, e unge a sua família. Unge a sua esposa, unge o seu filho, unge a sua vida. Vamos declarar. Se você é adorador, declare isso. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Diga: onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Ele está aqui, o Santo dos Santos. Segura. No lugar do Santo dos Santos existia a glória de Deus. Para a Shekinah do Senhor. Quantos creem que Ele está neste lugar? Pega na mão do seu irmão agora e fala: Ele habita em você. Levante a mão dele e nós vamos declarar: glória, 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 glória. Levante a sua voz, igreja. Vamos levantar um lugar de adoração neste lugar. Oh, glória, glória. Diga isso. Glória, glória.
Oh Pai, nós te adoramos. Meu irmão, eu quero que você fale com Deus agora. Quantas vezes você tem se prostrado às suas próprias necessidades, às suas próprias vontades? Levante a sua voz agora e fala: Pai, eu me arrependo. Pai, eu confesso os meus pecados a Ti. Fala com Deus agora, meu irmão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O que tem te feito esmorecer? O que tem feito você se dobrar a outros deuses? O que tem feito você abandonar o seu ministério? O que tem feito você regressar à sua vida com Deus? Moisés, ele falou: gente, quem quer vir comigo? Quem quer subir ao Monte Santo do Senhor? E sabe o que o povo fez? O povo ficou com medo da presença de Deus, porque eles se achavam impuros. E aí Moisés sobe. Quando Moisés volta, existe ali um novilho feito pelas mãos de homens, e as pessoas estavam adorando. Isso representa muitas vezes a nossa vida. Estamos nos prostrando a outros deuses, estamos nos prostrando às coisas terrenas, esquecendo que a presença de Deus é o lugar de você se prostrar. A presença de Deus, Ele é o único digno de louvor, de honra, de toda adoração. Então fala: Senhor, me perdoa, passa esse sangue sobre a minha vida hoje. Eu quero, Senhor, viver, eu quero ser parte dessa nova aliança. Eu quero ser, Pai, um homem responsável com a Tua presença, aquele que cuida do tabernáculo, aquele que zela pela casa, porque eu sou a sua casa, eu sou o lugar da sua habitação. Então tira, Senhor, aquilo que não é Teu. Acende, Senhor, a chama. Que o meu coração seja um lugar onde o Senhor ache prazer em estar. Que o incenso, Senhor, suba, Senhor, hoje as suas narinas. Que haja alimento e que haja a presença de Deus agora no meu coração. Fala: Senhor, eu entrego meu coração a Ti. Faz morada no meu coração. Faz morada, Senhor, na minha vida. Que meu coração seja o Teu altar, e que todos os dias ele possa queimar pela Tua presença. Em nome de Jesus. Quantos creem nisso, diga amém. Diga amém. Nesse momento eu quero